No vídeo de hoje, você vai ter mais uma história de um livro que surgiu a partir de uma conversa na internet. Foi desse jeito. Vem comigo que eu vou te contar. Que história é essa? Que livro é esse? Vem. E aí, minhas belezas? Milena Aquino aqui falando com vocês. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no Leitura Ativada. E hoje eu estou entregando para vocês uma resenha criativa desse livro aqui, ó. O famoso Jordan Peterson, que eu não conhecia, mas resolvi conhecer. Primeiro de tudo, vamos para uma introdução do autor. Quem é Jordan Peterson? Jordan Peterson, eu vou dizer que é um cara bem humorado, é uma qualidade. Eu percebi isso lendo o livro dele. Ele tem uma simplicidade na escrita que possibilita a todos lerem o seu pensar. Ele também trabalha como psicólogo clínico, palestrante e essas funções da vida. Mas para mim, ele é um esclarecedor, é uma pessoa que simplifica as coisas pra gente entender melhor. Vamos agora falar do livro propriamente dito. São 411 páginas, 12 capítulos, uma introdução e um prefácio curiosos que eu gostei demais. Explica neles, né, nesses elementos, nesses anexos, explica muito do miolo do livro e a gente tem que ler. Eu acredito que a gente tem que ler, a gente tira muito proveito disso. A maioria, assim, das minhas coisas da introdução, do teaser, tudo tirado desses anexos, né, que são importantes. A grande questão na minha cabeça é o apelo externo que ele teve para que ele construísse o livro. Então, por isso que eu comecei falando isso, né? É o apelo que ele teve de gente da internet, dos alunos dele, tudo falando sobre uma resposta que ele deu num site, sobre uma pergunta. Eu vou dizer a pergunta aqui para vocês. Olha só a pergunta qual era. Olha só, tá aqui, eu vou ler para vocês. Quais são as coisas mais valiosas que todos deveríamos saber? Que todos deveriam saber. Pronto, ele respondeu isso no site, muitas pessoas gostaram. Depois ele foi para a aula, os alunos também comentaram que gostaram também. Ele recebeu convites para responder, convite de uma agente literária para fazer um livro. Ele colocou as palestras dele sobre isso no YouTube e ele foi vendo os acessos, E aí ele decidiu fazer um livro com essas coisas que a gente deveria saber. E aí ele chamou de 12 regras aqui, daí ele chamou de 12 regras para a vida. Aí o subtítulo é Um Antídoto para o Caos. Gente, interessante. Quanto mais eu leio, mais eu percebo da história que alguns autores contam, é que eles construíram um livro a partir de uma série de pessoas. Isso é muito interessante. Observar isso nas leituras. Eu tenho observado e tenho trazido aqui para vocês o meu entendimento desses livros. Então vamos agora para aquela parte que eu chamo de o tema central do livro do Jordan Peterson para vocês. Olha só, o tema central é falar das crenças, das regras compartilhadas pela humanidade, que simplificam o modo de viver. E destacar que a ausência delas pode levar a um caos. Ele diz que o livro ele pode te trazer histórias, né, que fundamentam essas regras, que pode não. Ele diz que o livro traz histórias que fundamentam essas regras. E aí você olha e vê se serve para você ou não. Ele inclusive fala porque é pra gente aprender com isso, nesse livro, com essas regras. São 12 regras, eu achei assim um número bem simbólico, um número forte, um número tradicional. Vamos lá então, ouvir um pouco comigo agora de algumas frases que eu capturei do livro, que vão comprovar esse tema central aqui. São frases que eu destaquei e elas estão colocadas em cada uma das regras que eu também destaquei, que são as regras que mais me chamaram a atenção. Mas primeiro eu vou falar das frases, tá certo? Porque as frases vão dar o exemplo para vocês quais são esses tipos de crenças que o Jordan Peterson elenca para que se possa viver e, na ausência delas, acaba acontecendo o caos se elas não forem observadas. Olha só. Primeiro de todos está na página 28. Vou ler aqui. Você reage a um desafio em vez de se preparar para uma catástrofe. Aqui ele está contando a história das lagostas, né? De um crustáceo famoso. Eu até gosto de comer lagosta sim. Eu fiquei muito interessada nessa primeira regra. E aqui ele está explicando o seguinte. A lagosta, quando perde uma disputa de território, ela fica enfraquecida para uma próxima disputa. Ela não se posta como enfraquecida, cabisbaixo. Não, pelo contrário. Ela, mesmo tendo perdido, ela se ergue e vai para um novo desafio, ao invés de estar já pronta e cabisbaixo para uma catástrofe que pode acontecer. É isso. Isso é uma regra. Uma das regras que ele fala. Já eu vou explicar um pouco. Outra frase que para você ver, para você pensar como que eu estou comprovando o tema central. Está lá na página
Página 90, vou ler aqui com vocês mais uma frase. Generalizações são sinal de uma análise ingênua, antiquada e até malévola. Gente, nessa regra, ele indica que fazer generalizações é um ato malévolo, prejudicial. Fazer generalizações é um ato prejudicial que coloca todo mundo dentro da mesma categoria. E é interessante, quando você entende, quando eu comecei a entender que generalizações não me levam a nada, só me levam a ter uma comunicação violenta, eu vi que essa história de falar generalizando não é frutífero e pode ser até agressivo e malévolo e prejudicial. Enfim, isso é uma das regras que ele colocou aqui para nós. É uma das palavras que indica uma regra que eu vou falar daqui a pouco. Uma das frases. Página 204, a frase é: o futuro pode se tornar melhor se os sacrifícios adequados foram feitos no presente. O futuro pode se tornar melhor se os sacrifícios adequados foram feitos no presente. Nesse especial capítulo dessa regra, ele traz os exemplos de Jesus Cristo e de Aristóteles fazendo isso aqui. É muito interessante isso. Eu gostei, eu achei essa análise dessa regra muito interessante. Página 266. Portanto, escute aqueles com quem está conversando e a si mesmo. Escute aqueles com quem está conversando e a si mesmo. Isso aqui é interessante, faz parte da última regra que eu vou destacar para vocês, que é sobre escutar ou fazer estratégias para vencer uma discussão. É interessante essa regra também. Eu vou fazer o seguinte, depois de ter dado para vocês essas frases, depois de ter conversado com vocês sobre um pouco do autor e o que motivou ele, eu queria pedir para você o seu like ou o seu dislike. Mas fala alguma coisa, se pronuncia, diz para mim: Milena, sua resenha criativa tá legal, tá me ajudando, ou Milena, sua resenha criativa precisa melhorar, dá um dislike. Mas pronuncia. Muito bem, agora vamos para o terceiro passo, onde eu explico um livro para você. E eu explico respondendo aquela pergunta. É basicamente parecido com o Jordan Peterson, né? Tem uma pergunta, eu vou lá e respondo a pergunta. Qual é a pergunta, então? É verdade esse livro? É verdade as partes que esse livro contém? É verdade esse livro como um todo? Bem, qual é o meu campo de atuação para dizer essa verdade? A minha vida. Então, toda vez que eu respondo essa pergunta aqui, eu falo da minha vida. Então, eu peguei as 4 regras que mais me chamaram a atenção dessa cartilha de 12 regras do Jordan Peterson e vou dizer para vocês. Sim, eu consigo evidenciar essas regras na minha vida. Eu consigo evidenciar a necessidade dessas regras na minha vida e sim, para mim, elas são verdades. Então, primeiro de tudo, na minha vida, a regra, onde ele fala que a regra número 1, se eu não estiver enganada, é a regra de andar com costas eretras, com o peito para fora, né? É como se nós fôssemos realmente lagostas. E ele explica a história da lagosta, conversa com a gente sobre o que acontece no sistema em que a lagosta vive e fala assim: olha, quando você faz isso, o seu cérebro se posiciona para um desafio e não para receber uma catástrofe. Eu gostei muito disso. Então, ele diz até, inclusive, que os remédios que os psiquiatras passam para pessoas ansiosas, depressivas, eles têm a função de fazer isso aqui com a pessoa, colocar a pessoa erguida, para que ela enfrente os desafios da vida. E aí ele fala assim: poxa, começa a olhar para esse sistema que está próprio na natureza, e aí você vai se postar para enfrentar desafios, se desafiar, ao invés de viver já a catástrofe anunciada, que aí você anda cabisbaixo. Pô, galera, essa regra me mudou. Eu já vinha trabalhando em mim para andar mais erguida e andar mesmo na rua, para de andar assim. Porque uma coisa é quando você está dando aula, quando você está aqui no YouTube falando, você tem essa postura. E aí quando você vê que você está andando no meio da rua assim, qualquer coisa pode te acontecer. Você está entregue a qualquer catástrofe, mas quando você está erguida, você está alerta, pronta para qualquer desafio. Eu gostei demais, então, essa regra. Para mim é evidenciada na minha vida e eu consigo dizer sim, é verdade. Vamos agora para a regra número 4, que fala pra gente se comparar apenas conosco, apenas com o que nós somos no passado e o que nós somos hoje. Porque se a gente fica se comparando com o outro, a gente é muito cruel conosco. Porque não faz sentido a gente se comparar com o outro. Ele é outra pessoa, outro sistema, outro tudo. A gente tem que olhar pra gente mesmo, o que a gente foi, e o que a gente é, e o que a gente quer ser. Então, quando aquela frase das generalizações, ele fala assim: bota todo mundo no bolo do ser humano, né? Aí generaliza tudo pra todo mundo. Não. Você é ser humano como todo, mas você tem o seu mundo de avanços. Você vai avançando conforme a sua vida vai passando. E como... Ou não, né? Então você tem que olhar só para os seus dados. Ah, porque o outro fez isso e eu não faço, o outro faz aquilo e eu não faço. Não. Se você se analisa você mesmo, se compara com você mesmo, você vai encontrando os seus frutos, os seus resultados, a sua constância, a sua melhora. E assim vai. Na proposta dessa regra, eu consigo evidenciar ela na minha vida e sim, ela é verdade. Se eu ficar focando nisso, eu sei como eu posso melhorar. E estar ouvindo e executando, lendo e executando essa regra na minha vida, me traz um eixo, não estabelece um caos. Porque quando eu fico olhando para as outras pessoas e me comparo, estabelece um caos interno dentro de mim. Então sim, ela é verdade. Vamos para a
7ª regra, se eu não estiver enganada, na ordem dele, mas a minha é a terceira que eu mais gostei. A 7, busque o que é significativo e não o que é conveniente. Aqui ele dá o exemplo de Jesus Cristo. Eu vou concordar com ele, com as propostas que ele fez. Ele colocou, era muito mais conveniente para Jesus Cristo exercer o poder dele, né? Já que ele tem autoridade sobre todos os mundos, ele ia evocar essa autoridade e se libertar das correntes da cruz. Era conveniente ele fazer isso, mas pelo contrário, ele não escolheu o conveniente, ele escolheu o significativo. O significativo foi tão significativo que reverbera para nós até hoje. Será que ele seria um modelo de conduta para muitas pessoas hoje se ele tivesse escolhido uma história diferente daquela? Ele escolheu aquilo que era mais significativo para ele. Por exemplo, ele entregou João para Maria, falou assim, João, aqui é a tua mãe, e Maria, aqui é teu filho. Ele passou o cargo dele, né, a função dele para outro. E escolheu aquela função de cruz, de sofrimento. E aí, vale trazer para a nossa vida. O que é mais significativo para a gente? Às vezes são tantas coisas convenientes para a gente que a gente prefere. Muito bem, eu consigo comprovar essa regra na minha vida e dizer assim, ela é verdade, aqui, nessa plataforma no YouTube que eu decidi aparecer. Quando eu decidi fazer esse canal de livros e leitura, o significado para mim é poder encontrar pessoas que querem o mesmo propósito que eu, que é viver uma vida de leitura por interesse. E não porque está todo mundo lendo livro, não. Pelo meu próprio interesse. É muito conveniente terminar a faculdade e falar assim, eu vivi vida de leitor, porque a faculdade impunha, é muito conveniente. Agora eu estou vivendo vida de leitor significativa, porque é para mim, para o meu interesse. Qual a área que eu quero melhorar? Qual o significado de estar fazendo essas leituras? É para que eu possa melhorar. Então eu leio para que eu possa melhorar. Em qualquer área da minha vida. Não porque eu estou sendo obrigada, é pelo meu próprio interesse. Então, é isso, eu consigo. E por último, é aquela famosa regra, que eu nem sei o número mais, mas aqui é a minha última regra que eu quero destacar com vocês, que é todos podem te ensinar. Você pode aprender algo com todo mundo. Todos podem te ensinar algo. Só que você tem que estar atento para escutar o que todos estão falando. E isso é verdade, porque quando a gente está falando com alguém, muitas vezes a gente quer montar uma estratégia de ganhar a disputa de argumentos. E não é isso que ele propõe. Ele diz, numa conversa, esteja pronto para aprender com qualquer pessoa. Faça uma conversa de exploração mútua, a ponto de você não criar uma estratégia na sua mente para vencer aquela pessoa, não, mas é criar um jeito de ouvir mais e dar atenção àquela pessoa com quem você está falando. É interessantíssima essa estrutura de conversa. E eu, desde que ouvi e li esse livro, essa regra, tenho me focado nisso, tenho desejado fazer isso, a ponto de que isso seja uma verdade para mim. Eu tenho feito essas tentativas para não ter uma conversa com caos, né, gente? Não ter uma conversa de disputa, de estratégia, quem vence ou quem não vence. Não, é de aprender com aquela pessoa que está comigo ali conversando. Sim, eu comprovo essa regra na minha vida e eu quero cada dia fazê-la verdadeira em mim. E agora nós vamos pro 4º passo em que eu falo com você sobre um livro. Sabe qual é o passo? É o passo que eu respondo aquela pergunta. E daí este livro na minha vida? Gente, e daí este livro na minha vida? É que eu quero focar nessas 4 regras que eu citei pra vocês. Eu quero andar sempre com costas eretas. Eu quero sempre só me comparar comigo mesmo. Eu quero sempre aprender algo com alguém, porque todos podem me ensinar. E eu quero buscar sempre o que é significativo e não o que é conveniente. Dessas 12, eu escolhi essas 4 para seguir e eu quero fazer isso. Eu quero me dedicar a essas. Umas eu já estou no meio do caminho, outras eu ainda estou engatinhando para progredir nessa execução. Porque qual é o objetivo? Eu não quero estar em caos, eu não quero estar em desordem. Em todas as áreas da minha vida ao mesmo tempo, né? É difícil um equilíbrio assim, né, linear certinho, mas pelo menos um balanceamento das coisas, das áreas eu quero estar. E seguir essas regras, eu acredito que vai me proporcionar isso. Eu gosto dessa história de regras, de princípios, né? Eu gosto de ter uma linha para traçar, esse é o meu perfil, eu gosto disso. E por mais que eu seja contrária às palavras regra, a frase regras, quando você vai lendo o livro, você vai vendo que na verdade ele está falando de princípios. Princípios que ele encontra com as historinhas, que ele exemplifica com as historinhas, para a gente entender mais facilmente. E que são princípios que acontecem em vários cenários da vida, inclusive com animais, e podem servir para nós. Eu quero pegar esses princípios, essas regras, e essas 4 que eu frisei, e com mais afinco executar. E aí eu tô te fazendo uma pergunta agora. E você? Dessas regras, dessas 4 que eu citei,
Você executa alguma delas? Você já faz? Milena, eu já consigo fazer essa. Milena, essa aqui que você citou, das 4 que você citou, eu já faço. Ou Milena, eu nunca ouvi falar dessas regras, eu me interessei pelo que você está falando e eu vou atrás desse livro. Me diz, esse é o meu e daí? E agora eu tô te pedindo a sua opinião, diz aí. O que você vai fazer ou o que você já faz dessas regras? Me conta aqui, eu vou gostar de saber. Fique bem. Até o próximo vídeo do canal, onde a minha beleza negra vai se encontrar com a sua. E a gente vai ter, como diz o Jordan Peterson, conversas de exploração mútua. Isso é muito bom. Beijo, fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal, até a próxima resenha criativa. E não esqueça, vamos fazer leitura por interesse. Leituras com significado para a nossa vida. Beijo, tchau.